Nesta videoaula você vai ver a necessidade da mudança de postura dos técnicos sociais que atuam no programa Minha Casa Minha Vida e no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O Ministério das Cidades estabelece as condições operacionais de repasse e financiamento das intervenções de habitação e saneamento, firmadas com o setor público e dos programas de deslocamento involuntário de famílias. Cabem, assim, à mandatária da União, ao agente operador e ao agente financeiro analisar e aprovar a proposta preliminar do Trabalho Social, o PTSP, o Projeto do Trabalho Social PTS, além de analisar e aprovar o Plano de Desenvolvimento Sócio-Territorial, o PDST, quando for o caso. Verificar a realização dos procedimentos licitatórios do trabalho social. Acompanhar e aferir a execução do trabalho social, verificar a regular aplicação das parcelas de recursos. Analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados. Garantir a ampla aplicação e divulgação do Manual do Ministério das Cidades. Encaminhar ao Ministério informações sobre o andamento do trabalho social, acompanhar e avaliar a execução e o resultado das ações. É de responsabilidade da administração pública dos estados, do Distrito Federal ou municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, os proponentes, agentes executores. Apresentar ao Ministério das Cidades, no momento da seleção do empreendimento, a proposta preliminar do trabalho social. Encaminhar ao agente operador financeiro os documentos referentes ao trabalho social. Definir a forma de execução, direta, indireta ou mista desse trabalho. Assegurar a qualidade técnica dos projetos e da execução do trabalho social. Realizar o processo licitatório do trabalho social em separado das obras e de outros serviços. Apresentar ao agente operador financeiro declaração expressa firmada por representante legal que confirma o atendimento às disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório. Exercer fiscalização do contrato de execução ou fornecimento. Determinar no edital de licitação e no contrato de execução ou fornecimento que a responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços é da empresa contratada para esse fim, inclusive a promoção de readequações sempre que necessário. Gerir os contratos de trabalho social para compatibilidade com a execução das obras físicas. Prestar contas dos recursos repassados ou financiados. Responder perante a Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas a aplicação das diretrizes do trabalho social. Os recursos para o pagamento das ações do trabalho social devem integrar o valor de investimento da intervenção, o quadro de composição do investimento e o cronograma físico-financeiro da intervenção. De modo geral, é possível estimar em projetos de trabalho social do programa Minha Casa Minha Vida que 2 técnicos sociais na equipe mínima são capazes de executar ações com aproximadamente 200 famílias reassentadas por um período mínimo de 9 meses, 3 na fase pré-contratual das famílias e 6 no período pós-contratual. Outras estimativas também são necessárias, como material permanente, de consumo e de divulgação, serviços de transporte, locação de equipamentos, consultoria técnica, capacitação e treinamento, avaliação da pós-ocupação, apoio logístico e recursos humanos. Definidos os recursos para a execução do trabalho social, estabeleceu o que é de competência da administração pública direta e o que deve ser terceirizado. A estimativa de custos do PTS, do PDST e da implementação do trabalho social tem como referência o custo total previsto da intervenção e as necessidades previstas.
Já o monitoramento das atividades do trabalho social está vinculado à apresentação do relatório de atividades pelo proponente, agente executor. Os municípios devem estruturar unidades executoras locais para gestão compartilhada, com reuniões sistemáticas entre os responsáveis no sentido de articular as ações. A intersetorialidade, evidenciada como rede no território, redireciona a ação pública ao considerar o cidadão em sua totalidade. Articulação entre políticas públicas que potencializa os resultados e melhora substancialmente as condições de vida da população.